A paz do Senhor Jesus. Quem tem sede, beba de graça da água da vida. Tem um capítulo que Jesus Cristo pregou e poucos conhecem, que é Mateus 23. Então, Mateus 23, Jesus ele falou algo muito importante. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Jesus está falando isso por causa de muitos líderes religiosos, muitos cabeção de religião. E ele está avisando: a ninguém na terra chamei de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está no céu. E é com Ele que a gente tem que acertar as contas. Se fosse com o homem, se fosse religião, seria fácil do homem conseguir salvação. Mas na verdade o homem tem que nascer de novo, tem que ter um pai. Porque aquele que é nascido de prostituição não sabe quem é o pai. Aquele que não obedece seu pai é porque não conhece, não vê. Jesus fala que o bastardo ele não aceita correção, porque ele não reconhece que Deus é seu pai. Não aceita a correção de Deus, porque a Bíblia diz que Deus corrige ao que ama. Deus corrige todo aquele que ele recebe por filho. Qual é o pai que não corrige o filho? Então é normal de um pai corrigir o filho. Por isso que Jesus Cristo veio aqui para dar testemunho da verdade, para que essa humanidade, filha do diabo, pudesse se converter através daquilo que ele pregou. A ninguém na terra chamei de vosso Pai. Qual é o título que o Papa carrega? Pai. Os gurus, líder do hinduísmo, ou os imãs do islamismo, e agora até alguns apóstolos de igrejas evangélicas querem ser chamados de pais também, porque estão cegos. Nosso Deus é nosso Pai. É o único Pai que pode nos corrigir. É esse que está nos céus. E esse Pai nos deu o Espírito Santo. Esse Pai nos deu o Filho. O sangue do seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, e nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. O Espírito Santo, Jesus falou assim: nos guiaria em toda a verdade, e não seria necessário que homem algum vos ensine alguma coisa, porque o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Mas acontece que o ser humano, ele quer viver no pecado, então ele quer que alguém o represente diante de Deus. Um dia o povo chegou diante de Moisés, que era o líder deles no deserto. Ele falou: Moisés, nós também queremos ouvir a voz de Deus. Aí Moisés: tudo bem, santifiquem-se, se preparem durante 3 dias. Eu vou falar com Deus e Deus vai falar com vocês. Mas quando o povo ficou reunido no pé do monte, só Moisés tinha autorização para subir no monte e falar com Deus. Aí o povo ficou ali embaixo, e quando Deus abriu a boca para falar, o povo não suportou ouvir a voz de Deus, porque aquele povo vivia no pecado. Quem vive no pecado não ouve a voz de Deus. Lá no capítulo 8 do Evangelho de João, eles falaram: nós não somos filhos de prostituição, nós temos um Pai que é Deus.
Mas Jesus falou para eles: se Deus fosse vosso Pai, por que vocês querem me matar? Eles queriam matá-lo apedrejado, eles queriam matá-lo empurrando no precipício. Eles odiavam o que Jesus pregava sobre o Pai. Eles não queriam Deus, eles queriam o diabo como pai. Está lá em João 8,44. Jesus fala para ele: o pai de vocês é o diabo. O diabo é homicida, o diabo é mentiroso desde o princípio do mundo, e vocês querem fazer a obra dos vossos pais. Por isso que Jesus falou: pelos frutos se conhece a árvore. Por isso que muita gente bate no peito e gosta de falar: sou católico, meu pai é o Papa. Outros falam que o pai dele é o Maomé, ou então aqueles gurus do hinduísmo, e cada um achando que toda religião é boa. O diabo que os enganava foi lançado no fogo eterno. O diabo enganava eles com religião. Por isso que aqui nesse capítulo 23 de São Mateus, Jesus falou: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? O Papa vai fazer uma missa de sétimo dia para mim? Mentira! Como pensa que escaparão da condenação do inferno? A Maria vai rogar por mim na hora da morte? Mentira! Condutores cegos, que com o mosquito engole camelo. Muita gente vai para o inferno acreditando que o Papa é o pai deles, líder deles. O representante de Deus aqui na terra não é Papa. O representante de Deus aqui na terra é o Espírito Santo. Jesus falou assim: convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. O Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sabe o que o Papa é? Um chefe de Estado, dono do banco mais rico do mundo, corrupto, filho do diabo. É isso que o Papa é. Um mentiroso que não prega as Escrituras, um homem maligno que fala que o inferno não existe. Por isso que o Papa é filho do diabo, anticristo. A Bíblia fala que o anticristo sai de Roma. Por isso que o Papa não é pai, é um mentiroso. Pai é aquele que está no céu. Pai é aquele que desceu do céu. Jesus falou: aquele que vê a mim, ele vê o Pai que me enviou. E esse mundo acreditado em Papa Francisco, em Bento XVI, em João Paulo II, esse mundo não conhece o verdadeiro Pai. Quem tem Papa como Pai não tem Jesus Cristo como Deus. Quem tem o Papa como seu Deus não tem Jesus como Salvador. O título que o Papa tem nas suas vestes: vicário, que significa substituto. Substituto de Jesus. Por isso que a Bíblia fala que o anticristo blasfemaria, diria palavras horríveis contra Deus. A Bíblia fala que o anticristo ia se sentar no trono de Deus, querendo parecer Deus. O mundo inteiro se curva para beijar os pés do Papa. Este mundo inteiro se curva para beijar a pé de João Paulo II. Pegaram o sangue de João Paulo II, puseram no vidrinho e saíram por aí idolatrando o sangue dele. O sangue de João Paulo II não perdoa pecado. O sangue da Maria não perdoa pecado. São idólatras, adoram a Rainha dos Céus. Catolicismo não é cristianismo. Eles adoram a Rainha dos Céus. Catolicismo não é cristianismo. Eles invocam o nome de morto. Catolicismo não é cristianismo. Eles não pregam as Escrituras. Eles não acreditam na salvação através da morte de Jesus. Tem que fazer missa de sétimo dia,
tem que ficar rezando terço, tem que acender vela para morto. Eles não acreditam em Jesus Cristo. Catolicismo não é cristianismo. Catolicismo é uma seita inventada pelo diabo. Catolicismo é uma heresia que nega Jesus Cristo como Salvador, que troca Jesus por Maria, que troca Jesus por Pedro, trocam Jesus por mortos, chamando eles de padroeiros, de intercessores, de mediadores. Catolicismo não prega as Escrituras, que Jesus Cristo é o único Pai, que Jesus Cristo é o único Deus. Catolicismo não prega que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Por isso que as pessoas gostam do Papa, porque o Papa gosta de futebol, porque o Papa gosta de tomar seus vinhos, suas bebidas, que a Bíblia condena. O homem que bebe bebida forte, a Bíblia fala, esse homem não vai herdar o reino dos céus. A Bíblia condena os idólatras que adoram a Deus falsamente, ensinando doutrina de homens. A Bíblia condena os idólatras que adoram imagem de escultura. Por isso que em Mateus 23, Jesus chamou eles de serpentes. Jesus chamou esses líderes espirituais de raça de víboras. Maomé não é nada. Maomé não é ninguém. Maomé nem profeta foi. E metade desse mundo vai atrás do islamismo, uma religião do diabo, mais uma. Esse mundo jaz do maligno. Trocam Jesus por Maomé, trocam Jesus pelo Papa, trocam Jesus por Chico Xavier. Espiritismo é doutrina de demônio. Só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz que Jesus olha para essa geração de hoje e tem vontade de vomitar. Ele tem ânsias de vômito. Quando ele olha para a igreja de Laodiceia e vê uma igreja cheia de dinheiro, ele tem ânsia de vômito de ver a igreja na face da terra vendendo salvação, vendendo o reino dos céus. Coais mosquito, engolem camelo. E eles se gloriam de fazer obras de caridade para os pobres. Usam os pobres como instrumento da sua hipocrisia. Querem se parecer santos. Aqui Jesus fala assim, eles querem se parecer homens de Deus, alargando as suas vestes. As vestes do Papa, filho, é coisa do diabo. Se veste de vermelho, de púrpura, como está escrito em Apocalipse 17. A Bíblia fala que a besta, o anticristo, eles são semelhantes, mas fala como um dragão, tem aparência de cordeiro, bonzinho, caridoso, mas a sua fala denuncia, porque eles falam contra as Escrituras. Eles mandam que o povo adore imagem de escultura e o povo faz. Eles mandam o povo fazer missa de sétimo dia, pedir para os mortos, reza em favor dos mortos. Quanta gente sendo enganada, pagando para ser enganado pelo diabo com missa de sétimo dia. Ninguém vai herdar os céus com missa de sétimo dia. Ninguém vai enganar. Se não conhecer as Escrituras, serão enganados e lançados no fogo. Porque esse livro foi escrito para aviso nosso. Esse livro aqui está escrito para aviso nosso. Mas querem ouvir o Papa Francisco falando que inferno não existe. Quer escutar o Papa Francisco falando que a história de Adão e Eva é uma fábula, falando que a história de Noé é uma fábula. Mentiroso e filho do diabo. Se você quiser para o inferno sendo católico, você vai. Mas a minha obrigação é denunciar as mentiras do diabo. Se você é filho do diabo, escute o Papa. Se você é filho de Deus,
Escute Jesus Cristo. Ele é Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você gostou, a verdade de Deus não vai mudar. Ninguém na terra chamei vosso Pai. Mateus 23, 9. A ninguém na terra vocês chamem de Pai, porque um só é vosso Pai, aquele que está no céu. Nem chameis de mestre, porque eu sou o vosso mestre. O que o Buda está ensinando para a humanidade? Um glutão, aquele gordão pesado, que nunca ressuscitou morto, que nunca curou um paralítico de nascença. Me fala um milagre que Maomé fez. Me conta um milagre que algum papa vivo fez. Porque vai ficar essa história que João Paulo II curou depois de morto? Depois de morto ninguém faz milagre, não. Deus usou Paulo enquanto o apóstolo Paulo estava vivo, para curar paralítico e para curar cego. Deus usou o apóstolo João para curar doentes enquanto ele estava vivo. Depois de morto, os mortos não sabem nada. Os mortos não têm acesso a este mundo. Catolicismo não é cristianismo. Se você quiser para o inferno, você vai. Mas vai para o inferno ouvindo a verdade. Vá para o inferno conhecendo a verdade que você desprezou. Quer abraçar o Papa? Abraça. Mas lá no inferno você vai descobrir que não é besta. A Escritura está aqui, ó. Jesus falou: conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. A ninguém na terra chamei vosso Pai. Um só é o vosso Pai, aquele que está no céu. É só estudar um pouquinho de história. Quando a gente estuda história, a gente vê a Idade Média, as cruzadas que os papas fizeram, prometendo salvação para quem fosse matar muçulmano. Você acha que um homem de Deus pode mandar matar alguém? Jesus mandou matar muçulmano, mas os papas mataram. Jesus falou assim: guarda a espada, para Pedro. Pedro cortou a orelha do soldado que veio prendê-lo. Aí Jesus falou: Pedro, guarda a espada. Aquele que matar a espada será morto. O Papa falou assim: tirem a espada e matem. Matem aqueles que não forem católicos. A Idade Média ficou conhecida como Idade das Trevas, porque o Papa mandou matar milhões de pessoas. A Espanha foi toda dizimada por causa do catolicismo romano. Até hoje, eles levam marcas da Inquisição Católica Romana, que levavam pessoas para serem torturadas, dilaceradas, cortadas ao meio. Esses papas são culpados do sangue de muitos inocentes. Por isso que Jesus chamou eles de raça de víboras. Por isso que Jesus chamou eles de serpentes, filhos do diabo. Porque não só distorcem as Escrituras, como mandam matar aqueles que não lhe obedecem. Papas são assassinos, muçulmanos são assassinos. Por isso que eles têm homens para dirigir eles em alguma religião. A igreja de Jesus Cristo é guiada pelo Espírito Santo, e ela não está aqui para matar, mas ela está aqui para denunciar as mentiras do diabo. A igreja está na terra para mostrar quem é de Deus e quem não é. Porque a Bíblia diz que a igreja vai julgar até os anjos. A igreja tem autoridade para julgar até os anjos, que dirá aqueles que são desobedientes ao Evangelho. As Escrituras falam de mim. Temos que pregar esse Evangelho. Temos que anunciar essa verdade, porque vai chegar o dia da sua morte. Vai chegar o dia do acerto de contas. E você foi avisado. A ninguém na terra chamei de vosso Pai. Agora, se Deus é teu Pai, então aceite a correção dele.
pai corrige ao filho que ama. O pai castiga o filho que ele ama. Este mundo está sendo castigado, porque é um mundo rebelde. É um mundo de rebeldes. Eles falaram para Jesus: nós temos por pai Abraão. Eles queriam se segurar em Abraão. Eles queriam uma religião. Jesus se apresentou como o pão vivo que desceu do céu. Jesus falou: Moisés não deu pão vivo. O verdadeiro pão que desce do céu sou eu, que dá vida ao mundo. E eles querendo comer maná do deserto. Há uma grande diferença entre Moisés e Jesus Cristo. Moisés era um homem cheio de pecados e veio trazer uma lei. Jesus Cristo era um homem santo e veio trazer uma graça para quem nele crê fosse salvo. Você não precisa do Papa para ir para o céu. Quem vai atrás do Papa está indo para o inferno. Jesus falou: se um cego guiar outro cego, os dois caem no mesmo buraco. O Papa não está pregando o Evangelho de Jesus, ele prega sobre Maria. O Papa não fala que Jesus Cristo salva. Não, tem que rezar terço, tem que fazer caridade. Isso é negar o poder da fé em Jesus. Não podemos negar Jesus por causa de religião. Não podemos negar o sacrifício que ele fez para salvar toda a humanidade, para ficar confiando num homem corrupto, dono do banco mais corrupto do mundo, o Vaticano. Ficaram ricos. O Império Romano dominou este mundo através do catolicismo romano. A gente está aqui pregando contra um império, não é contra uma religião. A gente está pregando contra o imperador de Roma. As profecias da Bíblia denunciam o Papa como anticristo. As profecias da Bíblia mostram que o Papa é a besta. Quer se sentar no trono de Deus. O sonho do Papa, quando criou as cruzadas para tirar Jerusalém da mão do muçulmano, é porque o Papa queria fazer o trono dele em Jerusalém. Como ele não conseguiu, ele botou o trono lá em Roma, que era a capital do Império Romano. As profecias da Bíblia não mentem. Ela mostra quem é o anticristo. Ela mostra quem é a besta. Ela desmascara a mentira do diabo. Por isso que a gente tem um livro. Bem-aventurado quem lê. Bem-aventurados que ouvem e os que guardam as palavras da profecia deste livro. Catolicismo segue o livro que eles criaram, os dogmas que eles inventaram. Espiritismo segue o livro de O Evangelho segundo Allan Kardec, que vem falar de reencarnação. Budistas segue livro lá da yoga. Os hinduístas seguem o livro lá que eles mesmos fazem para eles. Cada religião tem os seus livros.